Corpo de Bombeiros Militar divulga os primeiros dados da Operação Verão e você vai ver também. Procura por materiais de limpeza em grande quantidade está em alta e ajuda na economia das famílias. Números de startup disparam no Brasil. Ainda dá tempo de realizar a manutenção dos veículos para não ficar parado nas estradas. Dependência do celular já é comparada à dependência química do uso de drogas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, 6 de janeiro, quinta-feira, feriado municipal em Criciúma. Parabéns à cidade pelos seus 142 anos. Você sabia que a procura por materiais de limpeza em grande quantidade tem aumentado? Essa é uma das alternativas que as donas de casa estão usando para dar mais uma economizada nos custos. Segundo os dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, os preços dos produtos de limpeza subiram cerca de 32% em todo o país nos últimos 12 meses. E isso vem impactando na hora de realizar as compras para manter a limpeza da casa. Por isso, muitos consumidores têm optado por produtos de limpeza de marcas com menos renome no mercado, mas com qualidade e com quantidade maior. E os comerciantes comemoram. Sim, com certeza a gente percebeu esse aumento. Nós tivemos um aumento no faturamento de 50%, 60%. Aumentou bastante as vendas em relação ao ano passado. Foi um resultado bem legal. O pessoal está fugindo das prateleiras dos supermercados e optando pela compra dos materiais de limpeza em galão, principalmente para lavar as roupas. A economia é vista em cada lavagem. Produtos de galão, né? A gente tem lava-roupas de qualidade excelente, que a lavagem sai a 49 centavos, então sai muito mais em conta do que comprar uma embalagem de 3 litros ou de 1 litro, que seja, se comprar no galão. Essa experiência vive também a consultora de vendas Letícia da Silva, que percebeu que além de economizar com a limpeza da casa, também diminuiu a ida ao supermercado, fazendo com que gaste menos combustível, uma economia levando a outra. Com certeza, até porque, né, quando a gente vem aqui, compensa comprar de galão, porque a gente compra em grande quantidade, e também economiza viagem, né? Porque o produto de limpeza tá caro, gasolina também tá cara, então a gente vem uma vez só, já compra para o mês, até às vezes para 2, porque também vale a pena, e fica tudo certo, e economiza. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina divulgou o balanço das ações realizadas na última semana do ano de 2021 com relação a salvamentos na Operação Verão. O 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros atualizou os dados sobre ocorrências atendidas entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro de 2022. Foram 15.435 ações de prevenção, uma criança perdida, 16 salvamentos e resgates, 17 ocorrências com águas-vivas e outros 3 tipos de ocorrência. 5 afogamentos foram registrados desde o início da Operação Veraneio na região, que abrange o 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os 5 casos ocorreram em lugares sem postos de guarda-vidas. Apenas uma pessoa sobreviveu. Os municípios onde ocorreram os afogamentos foram Tubarão, Jaguaruna, Orleans, Laguna e Itapiruba. E para evitar uma série de ocorrências, na página oficial do YouTube do Corpo de Bombeiros existem vários vídeos com dicas de prevenção, como esse para evitar afogamentos em piscinas. Você sabe como prevenir acidentes em piscina? Não? Então preste atenção nas dicas que eu vou passar a partir de agora. Instale uma barreira de proteção para acesso à piscina, seja através de grade, tela ou rede de proteção. Tenha também ralos anti-sucção ou anti-aprisionamento e um sistema de desligamento da bomba. Ao viajar com sua família para um hotel, pousada ou clube, verifique se esse possui todos esses itens para evitar a ocorrência de afogamento. Para as crianças, procure botar elas na piscina com colete salva-vidas, ao invés de boias que possam virar, fazendo com que a criança se afogue.
Jamais permita que uma criança nade desacompanhada ou permaneça nessa situação próxima a piscinas. Nunca permita que ela nade em uma distância superior a um braço de um adulto. Para os adultos, procurem conhecer a profundidade das piscinas onde vocês forem nadar. Jamais entrem na piscina pulando de cabeça e também nadar após ingerir bebida alcoólica. E evite nadar desacompanhado, pois qualquer mal súbito pode fazer com que você tenha um afogamento secundário. Em caso de qualquer emergência, lembre-se, ligue 193, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Em caso de emergência, ligue sempre para 193. A seguir, o número de startups no Brasil dispara. De 2016 a 2021, o Brasil foi de 5 mil para 13 mil novas startups espalhadas por 296 cidades, de acordo com o relatório de impacto do Google. Mas o número de mulheres nesse ramo ainda é muito pequeno. Um aplicativo tem facilitado a vida de advogados e clientes que estão com ações na justiça. Ele ajuda no acompanhamento processual, instrui sobre os próximos passos das ações e traduz os dificílimos termos do juridiquês. Além disso, possibilita uma conversa segura e objetiva entre cliente e advogado. A plataforma Pro Bono está disponível em todas as lojas digitais e foi desenvolvida depois que os fundadores identificaram as dificuldades de clientes e advogados. A gente percebeu com várias pesquisas que as pessoas mal conseguem entender o que está acontecendo no processo judicial delas. E a gente também viu que as pessoas perguntam com muita frequência o que realmente acontece para o advogado. Então enche a caixa de mensagens do advogado de perguntas o tempo todo, em horários às vezes impróprios, e isso acaba complicando a vida dos dois, né? Os dois lados. Um cliente que não entende exatamente o que o advogado está falando e um advogado que não consegue atender essa demanda dos seus vários clientes em vários horários diferentes. E aí acaba virando um bolo, uma complicação muito grande para ambas as partes. A plataforma da Pro Bono a gente criou pensando em atender os dois lados, o lado do cliente e o lado do advogado ou do escritório de advocacia. A gente leva para o cliente uma solução onde ele pode acompanhar o que está acontecendo no processo dele 24 horas de uma maneira organizada, de uma maneira principalmente traduzida, né? Porque muita gente não consegue entender o que está acontecendo. Então a gente humanamente lê o que está acontecendo e escreve um texto com próximos passos, com o que acontece em cada etapa naquele processo, de maneira que ele realmente saia dali entendendo o que está acontecendo, entendendo onde ele está, né? O que está acontecendo de fato com ele e com o processo dele. A Pro Bono é uma startup criada no Distrito Federal. A Associação Brasileira de Startups define o termo como empresa que nasce a partir de um modelo de negócio ágil e enxuto, capaz de gerar valor para o cliente, resolvendo um problema real e usando a tecnologia como ferramenta central. Relatório da empresa de tecnologia Google aponta que o Brasil tem hoje mais de 13 mil startups em 692 cidades do país. O estudo demonstra que as empresas brasileiras têm amadurecido e conquistado altos valores. Chega a 15 o número de startups unicórnios, ou seja, as avaliadas em pelo menos $1 bilhão. Nesse contexto, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos e China, segundo a Google. O presidente da Brasil Startups, uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de fortalecer o ecossistema de startups, diz que os desafios no setor são muitos, mas que o marco legal das startups, sancionado em junho de 2021, ajudou toda a cadeia, promovendo segurança jurídica e facilitando investimentos. Trago aí nosso feito, né, no ecossistema, nosso ganho aí na parte legal da coisa, que é um marco legal das startups, que lá prevê várias facilidades de contratação dessas empresas junto ao setor público, ao governo, né? Isso é uma grande vitória para o segmento startup, porque nenhum gestor público gosta de colocar
e entrar em um risco de uma empresa que é nascente, uma empresa que é nova. Então, o Marco Legal de Startup ele cria um ambiente regulatório que permite com que essas empresas sejam contratadas sem elas acessarem, sem que esses gestores acessem todo o risco dessa operação. E apesar da crise econômica provocada pela pandemia, as empresas da rede de startups apoiada pela Google tiveram um crescimento médio de receita de 17% em 2020 e 82% delas ampliaram as equipes. Em 2020, cada startup da rede contratou 15 novos funcionários, gerando 15 mil empregos ao longo de 5 anos. O presidente da Brasil Startups aponta que buscar profissionais específicos para cada área é essencial para o sucesso da empresa a curto e longo prazo. O levantamento da Associação Brasileira de Startups aponta que os segmentos mais presentes no setor são os de educação, saúde e bem-estar. O estudo aponta ainda que essas empresas são fundadas majoritariamente por homens. Em apenas 16,9% dos casos, as startups são fundadas por mulheres. A diretora da Brasil Startups explica que o apoio e fomento à inclusão das mulheres no segmento está entre os objetivos da organização e aponta que existem 2 grandes dificuldades para o aumento da presença das mulheres neste mercado. A primeira dela é que a mulher ela ainda sofre a dupla jornada entre cuidar da família e do trabalho. Então é uma decisão que o homem não tem que fazer normalmente. Então isso afeta normalmente a faixa das mulheres entre 30 e 40 anos, que é uma faixa onde a gente percebe que tem um grande volume de mulheres aí fundando startup. Para além disso, quando a gente olha o mercado de trabalho, especialmente a capacitação de mão de obra, a gente percebe que os cursos de tecnologia, de programação, inteligência artificial, big data, entre outros conhecimentos que são inerentes ao mercado de startup e de tecnologia, a gente tem um volume ainda gigantesco masculino. Então hoje essas salas, esses cursos ainda é comandados por homens, a gente tem uma representatividade de 80% e apenas de 5 a 20% de mulheres. Isso está vem mudando, então você percebe que se for olhar 10 anos atrás era quase inexistente a presença de mulheres, mas ainda é um número muito tímido, ainda muito devagar. Então esse mercado ainda é dominado por homens, que vem desde a formação, das capacitações técnicas, quanto uma questão cultural, onde a mulher tem que decidir entre a vida dela empresarial ou a vida dela como mulher família. A neuropsicóloga, psicopedagoga e cientista de dados Laila Toledo é também a fundadora da eSinapse, uma empresa de tecnologia em saúde que desenvolve uma solução voltada para a telereabilitação cognitiva de pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A empresa foi fundada depois que ela descobriu que o filho tinha TDAH, com o objetivo de oferecer tratamento mais interativo através da inteligência artificial. Ela conta que os múltiplos papéis da mulher tornam o desafio de empreender ainda maior, mas, por outro lado, ajuda na compreensão e na busca de respostas para as demandas de outras pessoas. Estar à frente de uma startup por si só já é desafiador. Agora, quando nós temos outros papéis a desempenhar, como mãe, profissional, pesquisadora, empreendedora. Então, esses outros papéis, eles fazem com que a velocidade de crescimento da eSinapse seja mais lenta, porque a gente se divide, né? Agora, esse olhar de múltiplos papéis nos permite ficar muito mais próximo das famílias que nós queremos ajudar, porque afinal de contas, as mães, elas se dividem no papel de serem professoras e ajudarem seus filhos nas atividades escolares. Elas são profissionais, elas cuidam do lar. Então, assim, são múltiplos papéis. E ter vivido isso nos ajudou a construir uma empresa mais humanizada, para chegar mais próximo dessas famílias e poder, de fato, ajudá-los nesse processo de reabilitação que é tão difícil, que é tão custoso. Hoje é feriado e eu tenho certeza que você já ouviu ou passou por alguma história de carro quebrado na estrada. A falta de manutenção tem gerado gastos ainda maiores para os donos de automóveis. A
melhor ação é a prevenção, isso todo mundo sabe. Mas em relação aos automóveis, poucos estão praticando. É o que uma mecânica observou nos últimos tempos, que a manutenção preventiva dos carros tem ficado de lado e os donos só procuram quando não tem mais jeito. O povo tá vindo aos poucos, né? Na verdade, mais vem em guincho do que andando. Porque a gente tem falado muito sobre a manutenção preventiva, né? Para evitar os custos desnecessários, mas ainda tá, talvez por causa da pandemia, tá meio devagar, né? Estão trazendo mais quando é realmente necessário. Mas isso gera um gasto maior do que o esperado, principalmente em época de gasolina tão cara. Hoje o combustível na alta, né, com a taxa que está hoje, chegando na faixa de R$7 por aí, né? Então é muito importante fazer as revisões preventivas, né, antes, depois não fazer as corretivas, né? Porque a corretiva vai sair muito mais cara do que fazer essa manutenção de hoje, né? As preventivas. Para a economia seria a verificação de sistema de ignição, né, que é muito importante, o sistema de ignição no veículo, para economizar mais combustível, e fazer a parte de sistema de correia dentada, que dá muito problema na estrada, né? Então tem bastante problema de manutenções de correia, né? A manutenção preventiva é tão importante quanto o valor dos combustíveis. Uma simples troca de filtro pode ajudar na vida útil do carro, a evitar acidentes e economizar. O filtro de combustível tem que trocar a cada 10 mil quilômetros, porque olha como é que está a situação desse aqui, ó. Então essa sujeira vai impregnando dentro do filtro e vai pesando a bomba, e a bomba pode haver a queima da bomba, né? Então onde por um simples filtro, troca de manutenção, você não tem um prejuízo maior com uma bomba que custa mil e poucos reais, dependendo do carro, até R$3.000 uma bomba. Então, com essa manutenção, que é uma manutenção preventiva, você consegue eliminar vários riscos de estar queimando a bomba, ter consumo excessivo de combustível. Então, o máximo, coloca um filtro novo a cada 10 mil quilômetros, substitui ele, né? Não vai ter problema. Outro item que pode ser trocado regularmente e não custa muito é o filtro de ar do carro. Sua troca ajuda a melhorar o desempenho e o que também gera economia. Sim, é muito importante porque o filtro ele dá um arrasto de oxigênio no motor, relação ar e combustível. E se os filtros tiver como essa situação desse aqui, né, já está bem impregnada a sujeira, ele não vai dar um arrasto de ar corretamente no motor. Isso vai formar um consumo mais elevado. Então, fazendo a substituição, colocando um filtro novo, o motor vai ter uma queima perfeita de combustível, relação ar e combustível. Para você não se perder na manutenção preventiva, itens como alinhamento de direção, rodízio de pneus, correia do motor, radiador, óleo, palhetas e limpadores do para-brisa, lâmpadas, velas, filtros de combustíveis, escapamento, fazer um bom balanceamento e geometria devem ser revistos constantemente. Assim, evita acidentes, ajuda a economizar combustível e te deixa seguro para curtir o dia a dia ou então as férias. A seguir, os males causados pela dependência do celular. A dependência do celular tem causado muitos danos à vida das pessoas, tanto que já existe até um espaço apropriado para se livrar dessa dependência, que hoje já está sendo comparada, em alguns casos, ao uso de drogas. Ele está sempre à mão, à vista e principalmente no cérebro das pessoas. Esse é o celular, mais do que um aparelho, se tornou um estilo de vida. Quanto tempo você consegue ficar sem olhar para esse aparelho? 20 minutos. No máximo? No máximo. 20 minutos no máximo. Ah, nem eu tenho. É toda hora? Toda hora.
Por que é tão difícil ficar sem olhar no celular? Porque ultimamente tudo é no celular, né, que nós temos que fazer. A sua vida tá aí? Inclusive eu tenho os dois, tenho o meu particular e tenho o da empresa. O meu particular eu uso pouco, mas o da empresa eu não consigo ficar nem assim 15, 20 minutos. Sua vida está nesses dois aparelhos? De certa forma. E essa dependência chega a ser considerada um problema de saúde por alguns especialistas. O psicólogo espanhol Marc Massip ficou famoso em todo o mundo por comparar o vício do celular ao das drogas. Segundo ele, o aparelho é a heroína do século XXI. O alerta sobre a dependência do celular também é feito por alguns especialistas brasileiros. Existe sim uma dependência que ela é causada ao longo do tempo, que ela tem um efeito prático muito parecido com uma pessoa que está usando drogas. Preciso fazer esse alerta porque cada vez mais nós estamos conectados, né, à internet, e quando a gente olha para o celular, porque o celular é simplesmente um meio, né? Mas é um meio físico que viabiliza esse mundo virtual aí, que é a internet, e esse sim é o grande sistema dopaminérgico. O Márcio, por exemplo, não imaginava que ia sofrer tanto por ficar longe do aparelho. Eu tô tremendo aqui de vontade de pegá-lo, mas ele está enquartado lá, tá guardado. Nossa reportagem encontrou ele bem no dia que estava participando de uma reunião de trabalho. E pelas regras do evento, todos os participantes tiveram que deixar os celulares com a organização para não atrapalhar a concentração. Dá até tremedeira. Ó, a gente até faz falta porque a gente quer olhar as notícias, quer olhar o papo com a família, quer ver o grupo da família, o WhatsApp, o Facebook. É bem isso. O senhor acha que aguenta até o final do dia? Vou aguentar, mas vou ter que tomar um comprimido no final da tarde, viu? Tô brincando, comprimido da parte do comprimido, tô brincando, mas que é difícil, A gente aprendeu a conviver com isso, né? Então tá sendo difícil. E ficar sem o celular pode sim causar ansiedade e frustração em algumas pessoas. Sentimentos muito parecidos com a crise de abstinência de quem para de fumar, de beber ou de usar drogas. Ansiedade é um dos principais fatores, né? Ansiedade, podemos dizer que é até medo. A gente, às vezes, nós temos várias pesquisas que mostram que o quão próximo está o aparelho da gente, mais ansioso a gente menos ansioso fica, porque ele está próximo. Agora, quanto mais distante ele está, mais ansioso eu fico, porque eu não sei se ele está vibrando, se ele não está vibrando, se tem alguém chamando, se não tem. Então, esse quadro de ansiedade, por incrível que pareça, quando a pessoa ela já está num estágio de alta dependência, quando ela tenta tirar, e a gente brinca, né, que no meio terapêutico a gente diz o desmame, né? Fazer o desmame do device, ele é complicado, porque quanto mais distante, mais ansiedade ele vai gerar. Então, isso tem que ser feito em doses homeopáticas. E essa dependência ficou clara quando 3 das plataformas mais importantes, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, ficaram fora do ar por quase 6 horas. Muitas pessoas relatam que tiveram dificuldade ao perceberem que estavam offline. Difícil, porque a maioria dos contatos agora é tudo por WhatsApp, né? É difícil alguém te atender em ligação. Sempre é WhatsApp. O WhatsApp foi um dia muito complicado. Não tinha nada para fazer. Sem internet é a pior coisa. Foi um dia difícil pra você? Foi, pra mim foi. Porque eu dependo do celular para trabalhar. Entendeu? Eu trabalho tipo assim na rede social tudinho. Então precisei do celular e tinha perdido dinheiro. Sofreu? Sofri. Não vai falar que não, mas sofri. E a recuperação de uma pessoa viciada em celular pode ser ainda mais difícil do que uma outra que é dependente de drogas. Isso porque, no caso da tecnologia, muita gente não reconhece o problema e acredita que o hábito é apenas parte da vida moderna, por isso não procura ajuda. Em São Paulo já existe até uma clínica para reabilitação de pessoas com dependência em celular. O local é mantido pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E segundo a coordenação, a cada dia, 4 novos casos são relatados em média. É um trabalho que se desenvolve ao longo de 18 encontros semanais de 1h30. E, paralelamente, nós temos o grupo de apoio aos familiares, porque nós consideramos que se a família não aderir ao trabalho, fica muito difícil a pessoa conseguir
superar isso. E aí são vários passos que levam a uma consciência desse uso. O melhor, então, é usar o aparelho para o que realmente importa, como no caso do Alisson e da Gabriele. Eles são namorados e contam que, como moram longe um do outro, conversam mais pelo celular do que pessoalmente. Nosso namoro é à distância, então... meio longe um do outro, então acaba tendo que ser pelo celular mesmo. Eu moro aqui no centro, ela mora lá na zona leste, então aí acaba menos que ser complicado, né? Mas é o único jeito. No seu caso, no caso de você, o celular faz muita falta. Faz. Muita falta. O casal acredita que a tecnologia aproxima, mas não completa. Afinal, não há aparelho capaz de substituir um passeio de mãos dadas. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região deste dia 6, feriado no município de Criciúma. Para você ter essas e outras notícias, basta seguir as nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e também no nosso canal do YouTube. A todos vocês, um bom finalzinho de feriado em Criciúma e até amanhã.